1 Timóteo 2, versículo 15. Todavia, será preservada através da missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós queríamos iniciar a nossa palavra, o nosso estudo hoje pela manhã, fazendo uma menção, fazendo uma citação do 16º presidente americano, Abraham Lincoln, um dos grandes estadistas, vamos assim dizer, que a história da humanidade teve. E o que foi que Abraham Lincoln ele falou há muito tempo atrás? Abro aspas para Abraham Lincoln. Ele disse o seguinte: as mãos que embalam o berço dirigem o mundo. As mãos que embalam o berço dirigem o mundo. Esse pensamento de Abraham Lincoln, ele descreve não só a importância, mas descreve a influência que as mães, elas inevitavelmente exercem sobre os seus filhos. Esse é um fato inegável, esse é um fato incontestável. As mães, elas têm esse poder de influência sobre os seus filhos. E não só sobre os seus filhos, mas como consequência sobre toda a sociedade. Porque os nossos filhos, quer queiram, quer não, fazem parte da sociedade e também vão influenciar o meio no qual elas vivem. Então, quando a gente pensa nessas palavras, quando a gente reflete sobre esse pensamento de Abraham Lincoln, a gente chega a essa conclusão. Que conclusão? Grande é a missão que Deus designou às mulheres. Grande é a missão que Deus designou para as mães. Haja vista, conforme nós estamos falando, essa influência, essa importância, repito, que as mães elas têm em relação aos seus filhos. É interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, que é sobre essa honrosa missão, a missão de mãe, que Paulo ele fala nesse texto que nós acabamos de ler, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Paulo, aqui nessa passagem, na verdade, nesse trecho que se inicia no versículo 8, ele estava regulando, ele estava dando algumas instruções acerca da participação das mulheres dentro do culto público, dentro do culto de adoração e de louvor a Deus. E dentro dessas instruções que Paulo está a fazer acerca da mulher dentro do culto, o que é que ele fala? Sobretudo aqui no versículo número 15, ele define, meus irmãos, ele define, minhas irmãs, o papel das mães, mostrando que a queda não impediu que as mães exercessem esse papel. Que papel? O de ser mãe, propriamente dito. Então, não era sem motivo, não era sem razão, que lá no Antigo Testamento, na primeira parte das Escrituras Sagradas, que a esterilidade feminina era vista como uma maldição. Essa é a visão, meus irmãos, essa é a visão, minhas irmãs, que a gente vê lá no Antigo Testamento. Quando uma mulher, ela não conseguia ter filhos, quando uma mulher não vivenciava a maternidade, dentro do contexto judaico, dentro do pensamento dos judeus, na sua maioria, ela era tida como uma mulher amaldiçoada. E a gente vê, por exemplo, o caso de Sara, antes de ser mãe. A gente vê o desespero de Raquel, tanto é que ela chega a dizer: dai-me filhos, senão eu morro. A gente vê a questão da angústia de Ana. Então, são exemplos de mulheres, lá no Antigo Testamento, que viveram um drama, pelo menos até então, da esterilidade, de não ser mãe, de não exercerem a maternidade. Então, no Antigo Testamento, repito, a visão basicamente era essa. Contudo, meus irmãos, e em especial minhas irmãs, para que essa missão ela venha a ser cumprida, que missão? A missão de mãe, para que ela venha a ser cumprida com eficiência, para que ela venha a ser cumprida com dignidade, é necessário, é obrigatório que as mães elas possam possuir o perfil de Deus, para que assim e somente assim elas sejam mães
para que assim elas possam cumprir com a sua missão, e não só possam cumprir com a sua missão, mas que elas possam, através do cumprimento dessa missão de ser mãe, glorificar a Deus. E é interessante, minhas irmãs, é interessante, meus irmãos, que quando a gente olha para alguns exemplos de mães na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, a gente encontra algumas características, a gente encontra algumas virtudes, a gente encontra algumas qualidades que tornam uma mãe agradável aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. E é justamente nessas características que eu queria que nós focássemos a nossa visão hoje pela manhã em nosso estudo. Eu não sei se vai dar tempo de nós vermos tudo, porque nós separamos pelo menos o exemplo de 1, 2, 3, 4, 5 mães. Não sei se vai dar tempo da gente ver tudo, a gente tem pelo menos mais uns 45 minutos de aula. Mas eu queria, a partir da vida de algumas dessas mulheres, poder visualizar, poder considerar essas características, que são características que fazem parte da vontade de Deus para as mães. É por isso, minhas irmãs, é por isso, meus irmãos, que o tema do nosso estudo na manhã de hoje é perfil de uma mãe segundo Deus. Perfil de uma mãe segundo Deus. Quais são as características que Deus se agrada nas mães, de maneira geral, em todos nós que somos cristãos? E aí, conforme nós falamos, eu queria que nós víssemos alguns exemplos de mães na Bíblia e visualizássemos essas características que formam o perfil de uma mãe que agrada a Deus. E aqui talvez já com algum desafio, né? Para todos nós que somos cristãos, mas também um desafio para nós que somos mães, da gente poder estar estudando essas mães e ver se nós nos enquadramos nessas características. Eita, o desafio aí é grande, né? Mas basicamente o objetivo também é esse, entendeu? De nós podermos nos enquadrar, de nós podermos nos inserir nessas qualidades, vendo que essas qualidades também, elas são manifestas nas nossas vidas. Então, quais são essas mães? Quais são esses exemplos bíblicos? Quais são? Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos o exemplo de Eva. E aqui a gente pode destacar em Eva que ela era uma mulher agraciada. A gente pode destacar em Eva que ela era uma mãe educadora. Eva, agraciada e educadora. Abra aí, por favor, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Olha só o que a Bíblia diz em relação a Eva. Gênesis 3, versículo 20. Todos abriram? Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Gênesis 3, versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Por ser a mãe de todos os seres humanos. Alguém aqui pode me dizer o que significa o nome Eva? O texto aí já deu indicação bem boa, viu? É mãe, né? Literalmente falando, é vida. Literalmente falando, é vida ou geradora de vida. A palavra Eva, mãe ou vida, geradora de vida. Então, esse nome, ele veio a calhar bem, né? Para Eva. Até porque ela foi a mãe, vamos assim dizer, da humanidade. Todos os seres humanos, com exceção dela mesma e de Adão, descendem dela. Então, ela recebeu esse privilégio. Ela recebeu essa honra. Que privilégio, que honra de ser chamada a mãe de toda a humanidade. Já pensou, meus irmãos? Já pensou, minhas irmãs? Que privilégio essa pessoa, no caso Eva, receber esse título. Que título? A mãe de toda a humanidade. Eva é uma das figuras mais conhecidas da Bíblia. Por quê? A primeira mulher criada, esposa de Adão, e conforme nós vimos aqui, a mãe da humanidade. Então,
Como mãe, Eva deu à luz a Abel, a Caim, a Sete e também a outros filhos. No entanto, quando a gente vai observar a história de Eva, melhor dizendo, a sua vida ela é marcada pela queda, por causa do pecado, pela sua consequente expulsão lá do jardim do Éden. Então a gente consegue ver, vamos assim dizer, esses aspectos, que são aspectos positivos, como também aspectos negativos na vida de uma mesma pessoa. Quais são os aspectos positivos quando a gente considera a vida de Eva? A gente viu, né? Mãe de toda a humanidade. Quais são os aspectos negativos? Ela deu ouvidos às palavras da serpente. Ela levou o seu esposo a cair. Então, a gente vê essas duas coisas na vida da mesma pessoa. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, apesar dos seus erros, e a Bíblia fala de maneira muito clara, Eva, ela é lembrada como mãe de toda a humanidade e a primeira mulher a sentir dores de parto. A gente sabe que essa é uma realidade feminina por causa do pecado. Não era para ser assim. Haveria dores? Sim, mas depois do pecado, essas dores que marcam o parto, elas foram multiplicadas. Vamos assim dizer, são aspectos da maldição de Deus por causa do pecado. Então, Eva, vamos assim dizer, foi a primeira mulher na história humana, na história da humanidade, que veio a experimentar as dores do parto. Então, a Bíblia, ela não nos fornece detalhes mais específicos sobre a sua maternidade, a maternidade de Eva. A gente não vê muita coisa na sua história. A sua história é bem sintetizada, é bem resumida. Mas Eva, ela é um exemplo de importância de mãe, entendeu? Como primeira educadora ou primeira instrutora dos seus filhos, e a responsabilidade, juntamente com os pais, de transmitir os valores, de transmitir os princípios, de transmitir as verdades de Deus para os seus filhos. E a gente vê isso muito claro, na vida de Caim e Abel. Todos nós sabemos da história entre esses irmãos e aquilo que aconteceu com eles. O primeiro homicídio, ou fratricídio, vamos assim dizer, que é quando um parente tira a vida de outro parente. Mas a gente observa que esse contexto foi num contexto de quê? Oferecimentos de ofertas a Deus. Então, quem fez Caim, quem fez Abel saber dessa necessidade de Deus ser adorado através das ofertas, como aconteceu no caso de ambos, os seus pais. E aqui a gente vê justamente a importância de Eva também nesse processo. Então, foi por isso que eu falei, no caso de Eva, essas duas características. Que característica? Ela foi uma pessoa agraciada, porque o pecado não fez com que ela fosse impedida de receber os privilégios divinos, inclusive o privilégio da salvação. Ela foi agraciada por causa disso. E também a gente vê em Eva o seu papel de instrutora, de educadora, de professora em relação aos seus filhos. E a maternidade, meus irmãos, minhas irmãs, envolve justamente esse aspecto. A maternidade é um estado de graça, de favor imerecido de Deus. A gente vê isso no caso aqui de Eva. Veja que ela é penalizada e, consequentemente, todas as mulheres também são penalizadas com a multiplicação das dores de parto, mas não é privado das mulheres esse benefício. Eva se torna mãe de toda a humanidade, das mulheres esse privilégio de serem propagadoras de vida. O que é isso? Graça de Deus. O que é isso? Favor imerecido do Senhor. Além disso, o papel que cada mãe deve exercer sobre os seus filhos de ensinar. É claro que a questão do ensino, de certa forma, é uma responsabilidade compartilhada, sobretudo em virtude do papel do pai. Mas a mãe, ela também deve exercer essa influência. Inclusive, a gente vê dentro da própria Bíblia exemplo nesse sentido. Timóteo, que foi educada pela sua mãe, que foi educado pela sua mãe, que foi educado pela sua avó. Muito provavelmente o seu pai era ímpio e coube tanto a sua avó, esse papel de instruí-lo. Então, ser mãe é experimentar a graça de Deus.
Ser mãe é realizar essa incumbência. Que incumbência? Que responsabilidade? Instruir, educar, ser as professoras dos seus respectivos filhos. Então, a gente vê na vida de Eva essas duas características. Uma mulher agraciada, uma educadora, uma professora dentro do seu lar. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente segue na revelação da Bíblia, a gente percebe um exemplo de outra mulher. E dentro desse exemplo, dessa outra mulher, a gente vê outras qualidades, outras características que faz de uma mulher uma mãe, segundo o perfil de Deus. E eu queria chamar a atenção agora de Sara. Abram, por favor, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. A gente vai meio que numa sequência cronológica, mas é interessante para a gente poder perceber esses detalhes. Hebreus capítulo 11, versículos 11 e 12. Peguem aí a sequência, né? Em Eva você encontra o quê? Um exemplo de uma pessoa agraciada, um exemplo de uma estrutura dentro do seu lar. E agora Sara, o que é que a gente vai ver? Pelo menos mais duas características. Quais são? Vamos ler logo o texto. Hebreus 11, de 11 a 12. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Hebreus 11, de 11 a 12. Diz o seguinte, ó. Pela fé, veja, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel, no caso Deus, aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 12, ainda acerca de Sara. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então, quando a gente vê a vida de Sara, pelo menos duas características a gente observa, pelo menos duas. A primeira delas, Sara, ela era uma mãe de fé, ou uma mulher de fé. A segunda delas, Sara, ela era uma mãe protetora, uma mulher de fé e também uma protetora. Os irmãos sabem o que significa a palavra Sara? Eva é mãe, né? Mãe de todo ser vivente, né? Mas e Sara? O que significa a palavra Sara? Quem aqui sabe? Isso, a palavra Sara significa princesa, nobre, magnífica, princesa. Então, Sara é um exemplo de fé para quem? Para todas as mães. Porque, mesmo sendo impossível gerar um filho pela sua idade avançada, 90 anos, creu nas promessas divinas e Deus a tornou fértil. A sua fé, a fé de Sara, é inigualável e deve ser copiada por todas as mães. Semana mesmo eu estava conversando com o Sven e estava refletindo justamente acerca disso. Meus irmãos, minhas irmãs, o que se passa na vida de uma mulher ali com seus 80, 70 anos de idade, 65 anos de idade, quando as primeiras promessas foram ditas, onde essas promessas apontavam para o fato que ela seria mãe de uma numerosa multidão. E aí ela estava com 65, passou para 70, 75, 80, 85, e nada dessa promessa se cumprir. E aí a gente sabe, né, a estrutura do corpo, de certa forma, cientificamente, é quase que impossível de você dar à luz, e todos nós sabemos disso. Mas Sara, conforme a gente vê aqui, pela fé, ela recebeu de Deus o poder para ser mãe. O poder para ser mãe. Então, a maternidade de Sara foi uma prova de duas coisas, de fé e paciência. A maternidade de Sara, só um momentinho, foi uma prova de fé e paciência. Ela esperou 25 anos para ter o seu filho.
E quando finalmente ela teve o seu filho Isaque, ela enfrentou conflitos com a sua serva Agar e o filho de Abraão com essa serva, no caso Ismael. No entanto, a Bíblia registra que Sara foi uma mãe amorosa e também uma mãe protetora, porque ela procurou em tudo proteger o seu filho Isaque. Gênesis 21. Gênesis 21. Quando ela viu seu filho ser ameaçado, olha só o que ela fez. Tem gente até que a critica por causa disso. Meus irmãos, eu não a critico não. Entendeu? Ela fez aquilo que lhe estava reservado. Ela tinha que proteger o filho da promessa. Ela agiu com dureza. Bem, aí vai ser do julgamento de cada um, né? Mas, ao meu ver, pelo que eu observo, não foi algo errado que ela fez. De jeito nenhum. Foi algo que ela fez antes, né? De ter feito aquela proposta indecente a seu esposo de ter um filho com a sua escrava. Aí realmente foi errado. Mas aqui não. Olha só. Gênesis 21, a partir do versículo 8, diz o seguinte, Isaque cresceu, filho da promessa, Abraão e Sara, e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, Ismael, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Colocou as coisas em seus devidos lugares. Ela protegeu seu filho, protegeu Isaque. Então, a gente observa, meus irmãos, minhas irmãs, essa postura que Sara teve, porque Isaque era o filho da promessa. Não era Ismael. Isaque era o filho da promessa e não Ismael. E Sara sabia disso. Então é por isso que ela tem esse cuidado. Age de uma maneira assim dura, com toda certeza. Mas dentro desse contexto, e já não era a primeira experiência negativa que ela tinha tido com Agar, havia uma experiência negativa anterior, quando Agar desfaz de Sara, quando ela engravida de Abraão. Então a relação já não era uma relação tão boa, já estava estremecida há tempo. E não dava para conciliar. Infelizmente foi um pecado inicial que ela, juntamente com Abraão, cometeram ao tentar, vamos assim dizer, criar um atalho na promessa de Deus. Então, a história de Sara nos ensina sobre a importância da confiança em Deus e do amor protetor pelos seus filhos. Então, Sara esperou contra a esperança e, mesmo com a idade avançada, creu que Deus operaria na sua vida, como de fato aconteceu, e uma vez que ela recebeu o presente, a dádiva, o seu filho de Deus, ela procurou protegê-lo daqueles que poderiam ameaçá-lo. E hoje não é diferente, meus irmãos. Hoje não é diferente, minhas irmãs. É exigido essa mesma fé de cada um de nós, sobretudo na criação de filhos. É exigir de cada um de nós um papel protetor. Eu não estou falando um papel super protetor, porque eu sempre gosto de dizer, né? O ser humano ele vai de extremos, né? Ele vai de extremos. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Então, ou você observa, por parte de algumas mães, um desleixo em relação aos seus filhos, ou você observa, da parte de algumas mães, uma super proteção em relação aos seus filhos. O menino não pode nem cair. Não, faz parte da vida. Faz parte da vida. Então, a gente precisa proteger os nossos filhos. Proteger das más companhias. Proteger das falsas filosofias. Proteger do mundanismo, porque essas coisas, elas afetam diretamente, não só, veja, não só a integridade física dos nossos filhos, mas, sobretudo, essas coisas ameaçam a integridade espiritual dos nossos filhos. Precisamos ter essa proteção. Com que ele anda? Só aumentei uma maneira. Com que ele anda? Quais são os seus melhores amigos? Eu sempre parto do pressuposto, meus irmãos, eu até criei esse ditado, eu nem sei se ele é válido, mas, tirando aqui o politicamente correto, quem anda com aleijado, com 3 dias manqueja,
porque a associação, ela gera assimilação. Então, me dizes com quem tu andas, que eu direis quem tu és. Então, são sinônimos de ditados que apontam para a mesma realidade. Então, veja, Sara protegeu o seu filho daquilo que ameaçava o seu filho. Como mães, como pais, também devemos ter essa mesma postura. Êxodo 2, de 1 a 9. Acompanhe conosco, por favor, essa leitura. Vamos ver um pouco da história de Joquebede. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Então, a gente vê aqui a história de Joquebede, a mãe de Moisés. Os irmãos sabem o que significa o nome Joquebede? Yahvé é a glória, ou o Senhor é a glória. Joquebede, ela foi ama do seu próprio filho. Interessante, né? Ela foi paga para criar o seu próprio filho. Olha só como Deus faz as coisas. Ela foi paga, ela foi uma mordoma para criar o seu próprio filho. De certa forma, meus irmãos, de certa forma, minhas irmãs, isso é uma ilustração, isso é uma figura para nós, que somos pais, que somos mães. Os nossos filhos, em última instância, não nos pertencem. Os nossos filhos, eles pertencem a Deus. É justamente por causa disso que no Salmo, salvo engano, no Salmo 128, é dito que herança do Senhor são. Então, os filhos não são nossos. Os filhos, eles são de Deus. E nesse contexto, a gente cumpre o papel de Joquebede, né? A gente cria os filhos para Deus. E, consequentemente, Deus ele nos recompensa por isso, a partir da nossa fidelidade. Então, essa história aqui de Joquebede, de certa forma, ilustra bem o nosso papel, seja como mãe, o nosso papel seja como pai. Então, quando criança, Joquebede, ela escondeu o seu filho Moisés para que ele não viesse a ser morto. Depois, quando não tinha mais como escondê-lo, colocou-o no rio, pela providência divina, e de certa forma, por causa da estratégia de Joquebede, Miriam acompanhou aquele evento, e conforme nós temos aqui na história, ela fez essa proposta à filha de Faraó, para que a sua própria mãe criasse Moisés. Então, Joquebede, ao fazer isso, a gente pode dizer que ela foi uma promotora da glória de Yahvé, da glória do Senhor. Então, a vida de Joquebede nos ensina a sua coragem. A vida de Joquebede nos ensina a proteção que ela teve em relação ao seu filho, de guardá-lo para que ele não fosse morto, como as demais crianças hebreias. Mas não só a coragem, não só a proteção, mas também vem à nossa mente o papel educador que Joquebede ela teve em relação a Moisés. Não foi à toa que Moisés, ele foi o grande líder do Antigo Testamento, foi o grande líder do povo de Deus no passado. E isso não aconteceu por acaso, porque veja, nos seus anos iniciais,
Joquebede teve esse privilégio e ela exerceu essa influência positiva sobre seu filho. Ou porque o que os irmãos acham? Mais adiante, quando Moisés ele tem 40 anos de idade, que ele vê um egípcio espancando um judeu, ele vai lá livrar. Ele fez isso assim naturalmente? Não, ele sabia que ele era um judeu. Ele se identificou com o seu povo, e lá em Hebreus é dito justamente acerca disso, Hebreus 11, quando fala de Moisés. Ele sabia do plano de salvação que envolvia o povo de Deus, ele sabia a promessa de Deus de libertação do povo de Israel. E quem foi que ensinou isso? Com certeza, não foi dentro do palácio do Egito, não foi. Foi durante os seus primeiros anos de vida, ali na convivência com seu pai, ali na convivência da sua mãe. Então isso criou um ambiente favorável para que Moisés entendesse o plano de Deus em relação ao seu povo, em relação aos judeus. Dizem alguns, a Albanita até pode me confirmar, né, que um caráter de uma criança, ele é feito até os 6 anos de idade. É isso mesmo, Albanita? Até os 6 anos? 7 anos de idade. Então, o que você quer colocar na mente do seu filho, seja de bom, seja de ruim, aproveite os primeiros 7 anos de vida dele. Por quê? A mente dele está ali, só absorvendo. Isso desfaz um conceito equivocado que nós temos, que a gente diz que menino não entende nada, né? Ora, meus irmãos, ora, minhas irmãs, menino entende tudo, entendeu? Então a gente tem que aproveitar esse período para fazermos o quê? Semear a palavra, desenvolver um padrão de vida cristã, para que ele possa entender, para que ele possa internalizar isso no seu coração. E aí, de acordo com a graça de Deus, isso vai refletir em vida eterna para a sua vida. Então a gente tem que investir na alma dos nossos filhos, fazer tudo aquilo que é possível para que as coisas de Deus se façam reais na sua vida, porque em fazendo isso, nós estamos semeando a boa semente do Evangelho, porque depois é mais complicado, meus irmãos. Os filhos crescem, chegam à adolescência, os filhos crescem, chegam à juventude, vão para a universidade, a sala do diabo, entendeu? Então não é brincadeira. Se ele não tiver uma boa preparação antes, isso vai ajudá-lo muito na sua vida futura. Então, Joquebede, ela é exemplo nesse sentido. Ela é exemplo em relação à sua coragem, ela é exemplo em relação à sua fé, ela é exemplo em relação ao seu ensino. Ela esteve disposta a morrer por causa do seu filho quando ela protegeu o seu filho, mas isso gerou uma oportunidade singular para que ela pudesse estar ali sendo paga para criar o seu próprio filho. Louvado seja Deus por causa disso. Então, Joquebede, um exemplo de fé. Joquebede, um exemplo de coragem. Joquebede, um exemplo de instrução, de educadora, de professora, de mestra dentro do seu lar. Ok? Então, a gente já viu o exemplo de Eva, a gente já viu o exemplo de Sara, a gente acabou de ver o exemplo de Joquebede. Vamos para mais o último Antigo Testamento. E eu queria falar agora um pouco acerca de Ana. E quando eu falo acerca de Ana, eu me lembro do seu fervor, eu me lembro da sua fidelidade, eu me lembro do seu desprendimento. Pelo menos essas 3 coisas: fervor, fidelidade e desprendimento. Abram aí, por favor, 1 Samuel capítulo 1. Estão anotando essas características, né? Depois vocês vão fazer uma autoavaliação, né? E aí, será que eu posso ticar nessas características aí? Veja que não são características apenas para mães, são características para todos nós que somos cristãos. É claro que mãe, porque a gente está focando aqui nesses exemplos das mulheres, mas é extensivo a todos nós. 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 até o versículo 18. Tentar resumir nesse trecho. A gente já sabe mais ou menos a história, né? Só para a gente lembrar aqui algumas coisas. Pegaram aí? Olha só, a partir do versículo 10, 1 Samuel 1:10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor
e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho comeu, e o seu semblante já não era triste. Então a gente vê que depois Deus responde à oração de Ana, e ela tem um filho. Esse filho se chama Samuel, um dos sacerdotes profetas do Antigo Testamento que fez a transição ali do período dos reis para o período da monarquia. Os irmãos sabem o que significa o nome Ana? O que significa o nome Ana? O significado da palavra Ana? Ana, agraciada. Ana significa agraciada. Então, conforme nós falamos, foi a mãe dos maiores sacerdotes profetas do Antigo Testamento, no caso Samuel. E a gente vê, meus irmãos, a dificuldade que Ana enfrentou por causa da sua esterilidade. A gente observa aqui que ela estava angustiada. Afinal de contas, ela tinha uma rival que caçoava dela, porque ela não conseguia ter filhos. É interessante porque o texto da Bíblia diz que foi o Senhor que lhe impediu de ter filhos. Então não era uma maldição hereditária, não, de jeito nenhum. Não era falta de fé de Ana, também não, de jeito nenhum. Não era porque Ana se encontrava em pecado, em hipótese alguma. Era o propósito de Deus na sua vida, e até então ela não conseguir dar à luz, não conseguir ser mãe. E eu acho interessante, né? É aquilo que a gente fala. As coisas não são tão ruins que não possam piorar, né? Porque Ana já estava ali com triste do seu coração, ela sofria com a sua rival Penina, estava ali diante de Deus orando fervorosamente. Qual foi a conclusão que Eli teve em relação a ela? Isso é uma bêbada. Mas rapaz, não é brincadeira, né? As coisas não estão tão ruins que não possam piorar. Mas veja que ela se justifica, o próprio Eli tem essa compreensão disso, o próprio Eli compreende a situação, e depois ela consegue dar à luz a Samuel. E ela cumpre o voto que ela fez, de devolver a sua bênção a Deus, de devolver a sua bênção ao Senhor. É interessante, né? A agraciada Ana acabou recebendo a graça de Deus na sua vida. A agraciada Ana acabou recebendo a graça de Deus na sua vida, que foi Samuel. E ao receber essa graça, depois de algum tempo, quando a criança é desmamada, ela não esquece do voto que havia feito ao Senhor. E ela devolve o seu filho a Deus para que Eli pudesse criá-lo. Eu fico olhando assim, meus irmãos, a cena. Ana levando Samuel para ser criado por Eli. Até porque todo Israel sabia que os filhos de Eli não tinham uma reputação muito boa, né? Então já pensou Ana chegar e dizer: rapaz, eu vou dar para Eli criar, se nem os filhos dele soube criar, entendeu? Não, gente, ela cumpriu aquilo que havia prometido ao Senhor. E é interessante porque ao fazer isso, Deus lhe dá outros filhos. Quantos de nós, meus irmãos? Quantos de nós, minhas irmãs? Pedimos uma bênção, Deus nos dá a bênção, e o que é que a gente faz com a bênção? Nos apropriamos para nós mesmos. Resultado, Deus acaba privando a gente de outras
bênçãos. Então, na vida de Ana, a gente percebe isso, a importância da oração. Veja que diante da aflição, ela não fica reclamando, ela não fica murmurando. Diante da tribulação, ela vai desenvolver uma vida de oração. Veja que não é qualquer oração. Ana demonstra fervor na sua oração, porque ela diz que está derramando a sua alma perante o Senhor. Mas não só isso. Ana também tem essa característica, esse comportamento, é uma pessoa sensível e uma pessoa que cumpre aquilo que havia estabelecido em relação a Deus. Então, a gente vê todas essas características, todas essas qualidades, todas essas virtudes, ela é desprendida. Se ela havia prometido o filho a Deus, ela assim o cumpre, e ela deixa o filho lá, e segue com a sua vida, muito embora anualmente ela iria visitar o pequeno Samuel. Então, a gente vê todas essas qualidades na vida de Ana, por isso também ela é uma mãe segundo o perfil de Deus. Oração, fervor, desprendimento. Já vimos Eva, mãe de todo ser vivente. Já vimos Sara, princesa da fé. Já vimos Joquebede, a glória de Yahvé. Acabamos de ver Ana, a agraciada. Vamos para Maria, para o Novo Testamento, para a gente encerrar. A gente está já no final da nossa aula. Abram aí, por favor, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Eu vou encerrar já, eu vou andar um pouco mais rápido nessa aqui, certo? Lucas capítulo 1, versículos 30 e 33 a 33, e depois a gente pula para Lucas 2, 34 a 35, vamos pegar a sequência de uma vez só, que a gente já adianta. Lucas 1, 30 a 33. Pegaram aí? Lucas 1, 30 até o 33, eu vou começar, viu? Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, e haver salvação. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Agora, capítulo 2, verso 34 e também o versículo número 35. Palavras de Simeão, quando da consagração de Jesus. Então vamos lá. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, no plural. Meus irmãos, minhas irmãs, sabe o que significa o nome Maria? Eita, agora eu fui mais pesado ainda, viu? O que significa o nome Maria? Sem pesquisar no Google, viu? Que aí é covardia. Maria vem do hebraico Miriam, que significa rebelião. Maria, ela hospedou em seu ventre, como todos nós sabemos, o Filho de Deus, o Deus encarnado, para depois vê-lo sacrificado em prol dos pecados dos homens, inclusive em prol do seu próprio pecado, do pecado de Maria. Certamente, Maria agonizou junto à cruz de seu filho. Às vezes a gente não pensa nesse aspecto, né, meus irmãos? Às vezes a gente não pensa nesse aspecto, minhas irmãs, mas pense na dor de Maria, vendo o seu filho morto lá na cruz. Vocês já fizeram essa reflexão? Vocês já fizeram esse pensamento? Os nossos filhos sofrem, eles adoecem, a gente sofre junto com eles, porque a gente não quer. Muitas vezes a gente até prefere adoecer no lugar deles, sofrer no lugar deles. Não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece? E Maria, ela teve essa grande dor, esse grande sofrimento. Ela presenciou a morte do seu filho. Ela estava lá,
ela presenciou a morte de seu filho. Então, ela agonizou, com certeza, junto à cruz, ao ver seu filho sofrer, consequentemente morrer. Talvez esta mulher, no caso Maria, essa mulher de Deus, seja a única das mães que a gente citou, de todo o nosso estudo, cujo nome não fez jus à realidade da sua vida. Porque, conforme nós falamos, o nome Maria vem de Miriam, que significa rebelião. Se teve uma coisa que Maria não fez, foi ser rebelde ao Senhor. Muito pelo contrário, a gente viu lá em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Para o anjo ela disse: faça-se a vontade de Deus sobre a minha vida. Ela não se rebelou em nenhum momento, muito pelo contrário. Então, o seu nome não fez jus à sua realidade, à sua característica de vida. E aí a gente observa que Maria, ela enfrentou muitos desafios para poder exercer a sua maternidade. E aqui eu vejo pelo menos alguns momentos críticos da vida de Maria para que ela pudesse exercer a sua maternidade. Em primeiro lugar, logo no primeiro momento, onde foi que ela deu à luz ao seu filho? Num estábulo, junto aos animais. Veja que o seu sofrimento em relação à maternidade começou desde aí. Depois, quando Cristo ali chega aos primeiros anos de vida, ela se vê obrigada a ir para o Egito. Por quê? Havia um decreto do rei Herodes de exterminar as crianças de 3 anos para baixo. Então ela vai embora para poder proteger o seu filho. Então vai para outro local. E depois, conforme nós falamos, lá na crucificação propriamente dito. Por quê? Ela presencia, meus irmãos, a morte do seu filho ali, crucificado, desde as 9 horas da manhã, e vai. Depois de 6 horas de sofrimento, vem a óbito, às 3 da tarde. Já pensou? Para uma mãe ver isso aí? Para uma mãe presenciar isso aí? Então, foram pelo menos esses 3 momentos críticos, na vida de Maria, que a gente observa toda a dificuldade que ela vivenciou para poder exercer a sua maternidade. Então, a história de Maria nos ensina a importância da fé. A história de Maria nos ensina a importância da obediência a Deus, mesmo quando nós enfrentamos dificuldades em nossas vidas. Maria é um exemplo de mãe amorosa. Maria é um exemplo de mãe fiel, que dedicou a sua vida para criar e para cuidar seu filho Jesus e permaneceu fiel a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis pelos quais ela passou. As irmãs sabem, a maternidade não é fácil. A maternidade não é fácil. Muitos momentos difíceis, muitos momentos críticos. Na verdade, isso já começa na gestação, Em algumas gestações, o negócio é muito complicado mesmo. Vem um parto, a cirurgia, no caso, a depender se for um parto cesáreo ou não, mas todo jeito, os sofrimentos ali, não dá à luz, aquele contexto ali, não criar filhos. Mas veja, Maria, não obstante todas as dificuldades, ela foi uma pessoa obediente a Deus, ela foi uma pessoa humilde perante a vontade do Senhor, ela foi uma pessoa resignada, aceitando o propósito de Deus na sua vida, e por isso ela foi uma mulher bem-aventurada. Afinal de contas, de todas as mulheres, nem Eva pode ser a mãe de todos os viventes, mas Eva não teve o privilégio de ter em seu ventre o Salvador do mundo. Ela não teve. Quem teve esse privilégio foi Maria, por isso ela é tida como uma mulher bem-aventurada. Mas isso não foi fácil, teve o preço que foi necessário ser pago. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ficam aí esses exemplos, pelo menos 5 exemplos de mães. Eva, com a sua graça, com a sua educação, por ser uma mulher agraciada, educadora. Fica o exemplo de Sara, uma mulher de fé, uma mulher protetora. Fica o exemplo de Joquebede, uma mãe corajosa, uma mãe protetora, uma mãe também educadora. Fica o exemplo de Ana, uma mãe fervorosa, uma mãe fiel, uma mãe desprendida. O exemplo de Maria, uma mãe obediente, uma mãe humilde, uma mãe resignada. Então, diante de todos esses exemplos de maternidade,
com as suas características, com as suas virtudes. Quais são essas características e virtudes que mais se identificam também com as nossas vidas? Seja como mães, e por não dizer também como pais, Então, diante disso, o que é que a gente deve fazer? A gente deve pedir a Deus, minhas irmãs, a gente deve pedir a Deus, meus irmãos, para que Deus possa estar imprimindo em nós essas características, de sermos recipientes da graça de Deus, de podermos exercer o nosso papel de educadores da palavra do Senhor, de podermos viver por fé, de podermos proteger os nossos filhos, de podermos ser corajosos, de podermos ser educadores, de podermos ser desprendidos, de podermos ser fervorosos, de podermos ser humildes e também podermos ser resignados. Aqui você encontra não só o perfil de uma mãe que agrada a Deus, mas também você vai encontrar o perfil de um pai que agrada a Deus. Em última instância, você vai encontrar um perfil de um homem, de uma mulher que agrada a Deus, o perfil de um próprio cristão. Então, que Deus ele nos abençoe nessa manhã de hoje, que Ele esteja aplicando a sua palavra em nossos corações, e repito, que essas características, elas venham ser reais em nossas vidas, e que elas venham ser, acima de tudo, para que através da nossa vida, seja como mãe, seja como pai, seja como cristão, Deus, Ele venha a ser glorificado. Então que Ele nos abençoe, e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, no nome de Jesus Cristo, amém.